cabeça coroada traz o mundo para o Brasil. Ele podia não ser muito rápido nas suas tomadas de decisão, mas é um caso esclarecido. Dom Pedro II, eu não sei se ele tinha tanto o espírito do governante no senso lato da palavra do político, mas ele era um homem das ciências, das letras, das artes. Era um humanista, prestigiou a ciência, prestigiou a telefonia, não teve sempre, realmente, esteve sempre à frente das coisas. O desenvolvimento corre sobre trilhos e uma ponte majestosa aproxima os canaviais do porto. Uma das obras que ele trouxe para a Bahia, né, foi justamente a ponte Dom Pedro II, que leva o nome dele. Que não era nem para lá, diga-se de passagem, ela era para outro lugar, e aí o Dom Pedro enrolou alguém e meteu aquela ponte Dom Pedro II lá, que virou a Dom Pedro II. Veio toda estruturada para ser montada, veio da Inglaterra para ser montada aqui por engenheiros ingleses, franceses e também já engenheiros baianos. Eu participei da reforma dela, eu acho notável, né? Porque ela veio para ser armada aqui, né? Veio da Inglaterra já pronto. O que ela tem de interessante é que a fundação é uma solução brasileira, né? Foi feita pelos engenheiros brasileiros. A superestrutura é que veio da Inglaterra e os pilares, mas a fundação foi resolvida e ali é uma fundação não muito fácil, né? Na época era considerada a maior obra em execução no mundo, né? Obra essa que serviu posteriormente para desenvolver o recôncavo. A maior parte das ferrovias brasileiras foram construídas durante o Império. Novamente a Bahia no Império e no início da Primeira República. O que se construiu de ferrovia aqui é qualquer coisa fabulosa. Lembre-se que você tinha ferrovia aqui de Salvador até Juazeiro. Você tinha ferrovia chamada Bahia-Minas. Até 1970, você podia sair de trem aqui até o Rio de Janeiro. E até Pedra Azul, fazia baldeação porque as bitolas eram diferentes, e depois ia para o Rio de Janeiro. O regime militar acabou com as ferrovias. As grandes obras em termos de integração histórica foram as ferrovias, né? Isso tanto no final do Império quanto no início da República, são as ferrovias. Porque esse era o grande meio de locomoção. Em termos de estrada, até hoje nós ainda... É um homem de uma formação ímpar, obviamente, pela condição dele de imperador, ele teve todo esse lastro, mas era um homem muito voltado para isso, era um homem que viajou muito na Alemanha, ele trouxe muito da ciência alemã para cá, ele importou mão de obra, não é? Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, obviamente, e Estados Unidos. E abre o contato com todo mundo. A grande feira internacional, feira mundial, que se chama de Nova York, a única cabeça coroada presente em Nova York foi Dom Pedro II. A mente humanista e visionária reconhece a importância dos avanços em eletricidade, comunicação e metalurgia.
E lá ele conheceu Graham Bell, Thomas Edison, né? Para as invenções, era abertas as invenções, ele trouxe o telefone para o Brasil. Pioneiramente. Foi o primeiro cara que falou no mundo no telefone, foi Dom Pedro II. Lá na feira lá de Nova York, que ele pegou o telefone de Graham Bell. O Graham Bell não tinha público para assistir, essa é a verdade. Ele pega e botou, meu Deus, isso fala? Quando o outro falou. Dotou o país de condições bem razoáveis. Lembre-se que foi ele que abre a engenharia metalúrgica de Minas e Metalurgia com aquele francês em Ouro Preto. Dom Pedro também foi responsável pelo crescimento, ele apoiou muitas iniciativas na Bahia, né? Então, por exemplo, a iniciativa da Associação Comercial ser criada. Ele trouxe a energia elétrica para cá. Você tem eletricidade, começando com Dom Pedro II, com o primeiro em Campos, com uma termoelétrica, depois você tem uma hidrelétrica lá em Minas Gerais. Ele foi quem construiu a primeira usina hidrelétrica que serviu a luz pública em Teresópolis, foi ele que trouxe. Então você passa a ter uma série de coisas acionadas à energia elétrica, ok? Nesse ponto também ele representa um marco na engenharia brasileira. Nossos pioneiros aprenderam lá para pôr em prática aqui. A própria Dona Maria I baixou um decreto proibindo a implantação de indústrias no Brasil e, consequentemente, o ensino superior. Coimbra era a grande referência, mas a referência do humanismo e não das ciências, não é? Porque você sabe, essas escolas elas foram muito ligadas à École Polytechnique de Paris, que tem tudo a ver com engenharia. Muitos foram para a Europa, outros foram para os Estados Unidos. Aqui é politécnica e aqui formam engenheiros. A Escola Politécnica de Paris não formava engenheiros. Era um curso preparatório de ciências químicas, físicas, matemáticas, onde ensinavam grandes nomes como Gaspar Monge, Gay-Lussac, Ampère. Esses grandes nomes da física eram professores dali. Então, homens, por exemplo, eu vou citar um exemplo. O próprio Lacerda estudou fora, né? Estudou no exterior, nos Estados Unidos. Então, essas escolas
desenvolveram uma importância muito grande, elas influenciaram muito. E dentro das escolas, da Escola Politécnica de Paris, por exemplo, ao lado de todas as ciências que você estudava literatura. Nós tivemos aqui na Bahia uma figura importantíssima, que é do Luiz Tarquínio, um grande industrial, Luiz Tarquínio, que também estudou fora, né? Rapaz, o Luiz Tarquínio é um grande empreendedor, é uma figura interessante, que é filho de ex-escrava. Novamente, no regime escravocrata, o cara consegue se sair. E o mais importante do Tarquínio não é só a visão empresarial, é a visão social. Não só, mas a maneira com que ele estrutura a relação de trabalho entre eles e os seus operários, o que para a época era altamente avançado. Deixa um marco na Bahia. Infelizmente, depois de sua morte, aí a coisa já não teve continuidade. E aí, da Escola Politécnica, saía muita gente de engenharia. Mas para o sujeito ser engenheiro militar, ele saía da Escola Politécnica e ia fazer a escola de médicos. Se ele fosse arquiteto, ele fazia a Politécnica e ia para a Academia de Beaux-Arts. Né? Cada lugar ele ia para... se você era engenheiro civil, você vai fazer École de Ponts et Chaussées, na França, né? Então, cada um ia para um lugar diferente, para a sua especialização. Mas eles tinham raiz. Pois é, eles saíram de uma base onde tinham professores excepcionais, que são todos hoje nomes que a gente conhece na química, da física, da matemática, não é? Então, Saint Venant, vamos dizer, Poncelet, o general Poncelet, que até hoje a gente calcula Murriarimo com a técnica de engenheiro militar, que é Poncelet. Esse efeito era direto nessas figuras. Então, da Bahia. Então, os nossos grandes pioneiros da nossa ciência tiveram seu embasamento no exterior. Com sonho, visão e ousadia, sobrava espaço para engenhar vanguarda. Mas era preciso ter senso de oportunidade e coragem de buscar novas soluções para velhos problemas, como o de vencer de vez a escarpa. Nós temos exemplos notáveis de trabalho, aquele elevador Lacerda. Aquilo é uma obra de engenhosidade. O elevador Lacerda é a consequência da dificuldade que Luiz Dias teve, né? Imagine o que era levar material para cima, né? E quando a cidade cresceu, a cidade baixa também se desenvolveu, era necessário fazer essa ligação entre cidade alta e cidade baixa, que na verdade existia o guindaste dos padres, né, que na verdade era uma espécie de planos, seriam o quê? Subidas em que os padres exploravam, né, os beneditinos, os jesuítas, exploravam para levar material para cima. Levava mais gente, mas era mais material do que gente. Aí depois vieram os planos, né? Os planos, depois veio o elevador Lacerda. É um marco na engenharia brasileira e mundial. O elevador Lacerda, quando foi inaugurado,
era, digamos, o top do top. É uma obra de engenharia fenomenal, eu diria até universal. Porque, vejam bem, o elevador Lacerda, quando ele foi construído, primeiro foi por iniciativa privada. Então, capital da iniciativa privada, liderado pela empresa do Antônio Frederico de Lacerda, o nosso Lacerda, né? Conhecido. Eles exploravam a área de transporte já. Os bondes, as charruas, né? Os bondes por tração animal, eles já exploravam, eles já eram chegados a um comércio no setor. Isso aí foi só uma evolução do setor que ele atuava, que é o setor de transporte. Havia necessidade de subir e descer a cidade. As ladeiras eram ruins, subir íngremes, né? Os planos funcionavam precariamente, então eu acredito que ele não foi visionário, eu acredito que ele foi um comerciante esperto. Olha, o Lacerda é o seguinte, Lacerda era um sonhador e às vezes colocava, vamos dizer, seus sonhos além das suas possibilidades econômicas. Ele ficou, vamos dizer, na falência, né? Completamente pobre com essa aventura que ele entrou, porque foi a primeira tentativa de se furar um túnel em L, né? Descida e depois horizontal. Primeira tentativa em L. Que ele conseguiu fazer isso. Houve que se perfurar rocha. Uma obra que durou 50 meses. 50 meses vai um período de 4 anos e alguma coisinha, não é? Naquele tempo não existia andame metálico, não. Aquilo foi feito com andame de madeira. Como é que conseguiu aquilo ali? É uma obra notável que eu considero, né? Pegando rochas naquelas condições, ele evidentemente ele teve dificuldades em termos operacionais, não tinha experiências nesse campo, né? Mas foi uma obra arrojada, sem dúvida, de engenharia, e sempre foi uma marca na cidade, desde o antigo, né? Desde o antigo, o chamado elevador da Conceição, ou a balança da Conceição, porque ele era hidráulico, era um sistema que funcionava com contrapeso. Quando ele foi inaugurado em 1873, ele era o maior elevador do mundo, porque não havia ainda os chamados arranha-céus. A escola de Chicago, ela começa, o incêndio de Chicago se deu durante a construção do elevador Lacerda. Então, os primeiros grandes edifícios de Chicago foram inaugurados após a inauguração do elevador Lacerda. E aí logo se superou em altura com novos elevadores lá que se fizeram necessários. Mas Londres, que era a grande capital do processo industrial e econômico do século XIX, o maior elevador de Londres alcançava metade da altura que o elevador Lacerda alcançou. Então, se importar um maquinário da Rusty Machinery inglesa, de sistema hidráulico, se instalar aqui na Bahia, se perfurar rocha e tudo mais, foi uma obra de engenharia fenomenal, uma vanguarda, uma ousadia fantástica, não é? Depois foi feita uma eletrificação, já no final do século XIX foi eletrificado. Esse que nós conhecemos aí, que também é uma obra de engenharia importante, que atualmente substituiu uma marca na cidade. O elevador Lacerda é uma marca na cidade de Salvador, né? Ele pode deixar de dizer. Ele já é coisa dos anos 30, né? Depois, na década de 30, vem a obra do concreto armado, da nova torre, do passadiço, que é uma obra fenomenal e tudo, mas já de uma tecnologia mais universitária, mais eu diria assim, da engenharia propriamente dito, acadêmica, né? Ele substituiu o velho, o furo que foi dado para as cabines antigas, ele é a parte das cabines de dentro, ainda é a mesma descida, né? E eles fizeram então a estrutura de concreto com as cabines da frente, né? Então essa aqui é a parte nova, mas ele ainda usa a mesma furação da antiga, que o Lacerda, que era um visionário, um sonhador,
E um indivíduo que, vamos dizer, que projetou muito a engenharia aqui, né? O arrojo das obras que ele fez. E isso foi louvado na imprensa, até versos se fez, enfim, dizendo que muitos homens, muitos grandes homens tiveram a sua memória gravada no bronze, ou seja, nas estátuas das praças. Lacerda teve a sua memória gravada na rocha, ou seja, perfurando a rocha para instalar o seu parafuso da Conceição, que era o elevador Lacerda. É uma grande obra. Graças a um engenheiro. Mas nós não guardamos essa memória, Pastore. Isso pertence ao passado. Nós não temos hábitos de cultuar os nossos marcos. Nós temos o hábito infeliz de cultuar nossas mazelas. Essa ideia da memória é uma coisa relativamente recente. Eu diria que até, vamos dizer, até a época do século XIX, o aspecto, as pessoas guardavam as coisas antigas no sentido um pouco afetivo, mas sem essa preocupação, vamos dizer assim, já bem fundamentada da necessidade de conservar a memória. Se você olhar, do seu ponto de vista arquitetônico, mas isso o Mário e o Chico Sena podem falar muito melhor do que eu, se você olhar os edifícios nossos, que veio já reformados, com arquitetos italianos e tal, e que o próprio Arlindo Fragoso participou de algum deles, como o caso do Palácio Rio Branco, são marcos. E Salvador só é importante por isso. E Salvador só é uma cidade importante em relação a outras cidades que tem no Brasil, porque ela tem uma fisionomia muito própria. Ela é uma cidade que é única no mundo. Você está em Salvador, ela se parece com Salvador, não se parece com outros lugares. Alguns lugares, se você chegar, por exemplo, em algum lugar de São Paulo, você pode pensar que está em Nova York. Então, aqui em Salvador, não. E a duras penas ainda nós conservamos isso. Pois esse é o charme da nossa cidade. Quantas pessoas passam pelo Palácio Rio Branco ou pela Câmara Municipal e se dão trabalho de olhar? Quantas pessoas na Avenida 7, ao chegar perto do Museu Costa Pinto, se dão trabalho de olhar que a rua faz uma entrada circular que era onde rodavam as carruagens? As pessoas não têm tempo mais. Dar um testemunho que aquela casa da reitoria foi construída com uma planta feita em função dos azulejos. Os azulejos não chegam para ornamentar. Discute-se os espaços da casa em função dos painéis disponíveis, aproveitando da antiga casa residencial do Marechal Francisco Pereira de Aguiar. Esse Marechal Francisco Pereira de Aguiar tem muito a ver com a expansão urbana da cidade de Salvador, porque foi o engenheiro construtor da Muralha da Montanha. Foi ele que construiu aquela que está lá até hoje. A Muralha da Montanha, da Ladeira da Montanha, é uma das obras de engenharia mais importantes da Bahia. É impressionante como aquilo é bem feito. E não precisa de restauração, nem tem movimentos sismológicos, não sei o quê, esse complicado movimento que está tendo aí agora.
A Muralha da Montanha não teve nada disso, continua lá no lugar dela até hoje. Primeiro, é uma ladeira construída artificialmente ao lado da encosta. Então você veja que ela é toda construída sobre arcos de pedra. Né? É uma grande obra de engenharia. Então não é uma ladeira construída nivelando-se um terreno, mas agregando-se uma estrutura mural numa encosta, sendo necessário uma contenção de encosta para não haver desmoronamento. Né? E isso num grade que permitisse o veículo transitar. Então ela já foi construída visando o transporte sobre rodas. No caso o bonde, ela foi inaugurada em 1800, ela começou a ser construída em 1881, foi inaugurada em 1885, no governo do Barão Homem de Melo, daí se chama Rua Barão Homem de Melo. O que antecede a Escola de Engenharia da Bahia. A ladeira da montanha, de certa maneira, é coisa importante, porque ele tinha necessidade de transportes urbanos. Ele começou por ali e descia por ali. É comercial exatamente porque já se vislumbrando a industrialização, a modernização, a mecanização e a necessidade de ter uma via de acesso. Veja bem, a primeira ladeira da cidade foi a da Conceição, muito íngreme e muito sinuosa. Ela saía ali da igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, ali no porto da cidade, fazendo o zigue-zague até desembocar na Praça Municipal, ao lado. Depois ela foi desviada para o fundo do Palácio Rio Branco. Né? Depois se construiu a ladeira da Preguiça, para, ao lado dela, possibilitar um acesso menos íngreme. Daí o nome da Preguiça, né? Enfim. E depois se construiu a da Montanha, é a terceira. Então, na sequência, eu diria, desse lado da cidade, a Conceição, a Preguiça, a Montanha e depois a Contorno. E mais adiante, ou seja, mais para o lado norte da cidade, nós temos a Ladeira da Misericórdia e a Ladeira do Tabuão, que são concomitantes à Ladeira da Conceição da Praia. Foi feita a sondagem para ver as fundações e se teve condição de se medir em profundidade aquela muralha. Estava dentro realmente dos padrões modernos de cálculo de muro de arrimo. É uma perfeição aquilo ali. Como é que aqueles mestres portugueses conseguiram realmente a intuição de fazer aquilo? Nunca houve uma rachadura, nunca houve nada. É perfeita a construção da muralha da montanha. Isso foi construída no tempo que não havia cimento, vamos lembrar isso, viu? É cal e barro. Ela precede o uso do cimento. É uma tecnologia de construção já conhecida por demais da Bahia, que é da pedra sobre pedra, do arco, né? Mas a monumentalidade dela, né? Eu estou falando aqui do ponto de vista da engenharia. Do ponto de vista construtivo, os incas fizeram coisas impressionantes. Ali você vai em Cusco, você vai ver que tem alvenaria seca, em que você não introduz uma lâmina de barbear entre as duas pedras. Não vou dizer que, mas do ponto de vista de engenharia, é realmente muito bem trabalhada a muralha aqui da montanha. Nós temos a Avenida Contorno construída aqui, mas já é uma obra de uma grande empresa, que foi a Odebrecht, com toda a tecnologia, o concreto armado e tudo mais. Ou seja, é uma belíssima implantação, que é projeto de Diógenes Rebouças, mas nem de longe pensar na dificuldade, o que teve que vencer na construção é uma obra enquanto engenharia, muito mais importante a montanha do que a do Contorno. Ladeiras construídas de cal e barro, serpenteadas pela encosta e seus arcos de pedra permitem o ir e vir, subir e descer.
manutenção qualificada da população rural no seu meio. A questão econômica, fundamentalmente. A Bahia, ela sempre foi um estado predominantemente agrícola em toda a sua história. Cria-se o local para o estudo da terra em que se plantando tudo dá. Agora, veja bem, nós tivemos aqui na Bahia um pioneirismo importante da engenharia,
engenharia agrônoma. Ela define caminhos, mas as decisões são decisões políticas, né? Então, do ponto de vista dos caminhos que a elite brasileira define como importante para o Brasil, eu diria que São Bento das Lajes deu certo. No século XIX, por exemplo, nós já temos a presença de engenheiros e arquitetos formados no Brasil. Então eles já começam a fazer a participação nos núcleos urbanos, não só na Bahia, mas no Rio de Janeiro, em Recife, em Pernambuco, e começa a desenvolver um trabalho em que era meio em Brasil. Irmãos do Recôncavo, fiéis à coroa, marcam o desenvolvimento da nova capital e da cidade que cresce como a principal economia da nação. André, Antônio e José, né? São três. André, Antônio e José Rebouças. Baiano de Cachoeira. Cachoeirano, de origem mulata. E aí, pastor, é uma coisa que me salta aos olhos. Nós estamos num regime escravocrata, ok? Com a escravidão vigindo, e você tem um camarada que eles vão chamar um Rábula, que é o pai desses três, que também é de Cachoeira, negro, e que é deputado das cortes. A engenharia era olhada com bons olhos, porque o Pedro II estava cercado de engenheiros que eram amigos deles, de pessoas de grande... O André Rebouças era uma sumidade, era uma cabeça. Era poeta, músico, conhecia de ópera, era filósofo. Quando eu comparo essas condições, o acesso que André tinha a Dom Pedro II e o acesso que hoje nós temos aos dirigentes atuais, peraí, alguma coisa está errada. Ainda havia escravidão e eles tinham na corte, pela realmente competência que esses Rebouças tinham na prática da engenharia. Ele contratou os irmãos Rebouças, que fizeram aquela grande obra que foi aquela estrada litorânea, né? Que ficou reconhecida internacionalmente. Então ele tinha os Rebouças como engenheiros do Império, né? Faziam parte eram engenheiros imperiais. E André tem uma contribuição desde abastecimento de água para o Rio de Janeiro, com Antônio a construção da estrada de Curitiba a Paranaguá. Tem muita contribuição. Eu me lembro deles também sempre, professor Caio Bio, acho que foi o foco da gente é irmão Rebouças, que realmente foram famosos, mas eles viveram a maior parte no Rio de Janeiro. Mas tem grande destaque, inclusive, na Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, foram, acho, quase que fundadores da escola, a boa difusão da escola foi por conta dele. O irmão era mais engenheiro mesmo, tá? Fez uma série de projetos, sendo que o grande projeto dele com o irmão foi esse da ferrovia que vai ligar, até hoje existe Paranaguá a Curitiba, que é uma obra de engenharia que você tem que levar em consideração quais eram os recursos disponíveis na época, que não são os que a gente dispõe hoje. E era um grupo, Antônio Rebouças, André Rebouças, tudo e Deus só andavam juntos. Eram amigos e irmãos, tá entendendo?
Porque, veja, nós vivíamos em regime de plena escravidão. Quer dizer, mas algumas figuras se destacaram, entre eles André. Lutou na Guerra do Paraguai como engenheiro militar. Inclusive ele saiu, ele e o irmão dele, Antônio Rebouças, os dois saíram como oficiais engenheiros militares. E foi nessa condição que ele foi para a Guerra do Paraguai. Mas ele adoeceu, teve varíola, teve uma série de doenças lá, aí teve que voltar. Não é o fato de ter sido engenheiro, professor da Politécnica do Rio de Janeiro, membro do movimento abolicionista, grandes projetos, mas ele tem uma visão de país. Ele tem um trabalho, é o primeiro camarada que pensa em transporte nesse país de modo integrado. E ele pensa nessa integração na América Latina. É alguém que pensa que as terras onde o Estado promoveu o beneficiamento, como no caso das ferrovias no Império, essas terras laterais deveriam ser desapropriadas. É claro, André tem uma visão capitalista, tá? Mas deveriam ser desapropriadas, pagas, mas para que você fizesse colonização agrária. Amigo pessoal de Pedro II, de uma lealdade impressionante ao imperador, foi-se embora daqui com ele. E há um fato interessante, apesar da amizade com Dom Pedro nunca levou esse projeto em consideração. Só que, a 3 de maio de 1889, Dom Pedro incorpora na sua fala do trono o projeto de André Rebouças. Coincidentemente, em 15 de novembro ele era deposto. Pode ter sido coincidência, mas o fato existe. Sem falar com o Porto do Rio de Janeiro, que foi de André Rebouças, né? É o trabalho dele. Quer dizer, a engenharia desempenhou um papel extraordinário. Então, era essa figura, quer dizer, a solução que deu para a alfândega do Rio de Janeiro, a solução que deu para o Porto do Rio de Janeiro. Foi revolucionou lá o sistema de abastecimento do Rio de Janeiro. São marcos de engenharia. Agora era monarquista e capitalista. Eles foram mais importantes fora da Bahia que na Bahia. Né? Eles foram mais importantes em Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina do que propriamente na Bahia. Né? O que eles fizeram realmente, infelizmente não fizeram aqui, mas fizeram em nome da Bahia. Eram dois baianos ilustres. Agora você vê que são pessoas que são mais reverenciadas no Rio de Janeiro e São Paulo do que aqui na Bahia. Que infelizmente é nosso patrício e nós não damos a importância que Rebouças devia merecer. O André Rebouças, acima de tudo, você sabe que tem o túnel Rebouças no Rio. Pois é, você tem nome de túnel, avenida em São Paulo. Aqui não, aqui eu descobri que tem uma ruazinha, é um beco, lá na Cidade de Baixo, que se chama André Rebouças.
Rio São Francisco. Em 1859, ele que tinha vindo para o Nordeste, conhecer toda a parte do Nordeste, esteve na Bahia, e daqui da Bahia foi conhecer Paulo Afonso. E no dia 20 de outubro de 1859, ele esteve em Paulo Afonso. Esteve na Cachoeira de Paulo Afonso. Fez alguns desenhos da cachoeira, né? E depois, então, retornou para a Bahia, indo para o Nordeste. Pedro II, depois ele contratou um outro grupo para fazer uma nova excursão, né? E foi o Robert Miller, que fez. Abastece Salvador, cria barragens e bairros. Ele projetou o prédio da Faculdade de Medicina quando sofreu um incêndio no início do século XX, então o edifício atual é dele. Projetou um bairro de Salvador importante, que é a Pituba. Foi projetado como uma cidade quase suburbana de Salvador, a Cidade da Luz, e depois passou a chamar Pituba devido ao nome da fazenda ali existente, mas uma grande fazenda. Os proprietários da fazenda Pituba, propriedade de Manuel Dias da Silva, eles tiveram mais cuidado. Cuidaram de projetar plantas de loteamento. O engenheiro Teodoro Sampaio foi quem fez a planta básica, isto é, aquela que tem nome de estados brasileiros. Ele primeiro loteamento quadrangulado, projeto de Teodoro Sampaio. E daí em diante, cuidadosamente, foram expandindo, foram criando expansões para o loteamento com bairros atuais como Nossa Senhora da Luz e Itaigara. Prepara a cidade para o crescimento a passos largos. Ele é figura importante quando, no início da República, se busca dar uma solução para o abastecimento de Salvador. E recorre a quem? Teodoro Sampaio. Ele foi diretor do Serviço de Águas da cidade de Salvador, Departamento de Águas da cidade de Salvador.
esse foi um primeiro alívio, foi esse trabalho da barragem do Ipitanga, né? Ele fez o projeto de esgoto da Baixa Pateira do Comércio, do esgotamento sanitário, e trabalhou com esse sistema de água. Quem projetou a barragem de Mato Escura? Foi feito uma estação de tratamento em Bulandeira e uma elevatória que bombeava água para ali a zona da Liberdade e aqui para a cidade através do Garcia. E a Península de Itapajipana era abastecida pelo sistema do cobre. Foi criada uma barragem de cobre e um sistema adutor e um reservatório que abastecia Itapajipe. Esse sistema de Itapajipe depois, em 1968, passou a abastecer o subúrbio ferroviário, porque houve um abastecimento direto feito pelo novo sistema que foi criado. Ok? Só que Mato Escuro, ali na beira do 324, deixaram invadir a área de preservação, acabou. Mas Teodoro Sampaio, mas o mais genial de Teodoro Sampaio não é isso. As diretrizes propostas por Teodoro são utilizadas até hoje. Bolandeira, está lá até hoje. O reservatório das dunas, está lá até hoje. Quer dizer, alguns pontos colocados nessa cidade em reservatório de bombeamento foi o pensamento de obra de Teodoro. E isso ficou até lá. Com base no trabalho dele, que foi feito a barragem do Pituaçu, que hoje é aquele lago que vocês veem aí, quando vocês vão atravessar ali, aquele lago não é mais usado para abastecimento de água. Mas até 1963 era usado para abastecimento de água. E como eu te falei anteriormente, uma barragem como Mato Escura, que eu operei em 1970, desapareceu. Uma barragem como a do Cobre, tá? Que funcionava de uma maneira correta, adequada, sustentável, simplesmente desapareceu. Existe lá a barragem, mas você não submergiava. Ok? E aí, voltando ao grande trabalho dessa área, foi quem? Os trabalhos de Teodoro Sampaio e Saturnino de Brito. Porque, a Bolandeira existe até hoje. Claro, a estação mais antiga foi desativada, mas a Vieira de Melo e a Teodoro Sampaio, como foi batizado, funcionou. E as diretrizes são da época de Teodoro. Aquela adutora que vai para as dunas, tudo isso é projeto de Teodoro. E ele venceu obstáculos porque, primeiro, era filho de uma escrava. O seu pai, ainda existem controvérsias de se seria o padre ou seria o senhor de engenho, não importa, mas ele era filho de uma escrava e conseguiu fazer o seu curso no Rio de Janeiro e, inclusive, após ter conquistado o seu diploma, né, galgado o título de engenheiro, com o seu primeiro salário, ele veio à Bahia e comprou a alforria de sua mãe e financiou a alforria de seus irmãos. O que não lhe impediu, como hoje, não impede a nenhum projetista de ter problemas com os políticos. E Teodoro esteve. Ficou sem receber dinheiro durante algum tempo, foi preciso mudar o governo para que o outro governo então fizesse o projeto de lei, mandasse pagar Teodoro e entrasse Saturnino de Brito. Quando você pega o relatório de Saturnino de Brito, as primeiras palavras de Saturnino de Brito é que ele vai trabalhar a partir do projeto de Teodoro Sampaio. Estava escrito.
Então, um grande homem, além de tudo. E foi digamos assim, um fenômeno na engenharia nesses primórdios Mas a formação dele não foi na Bahia, a formação foi no Rio de Janeiro, como os irmãos Rebouças também. Ele era realmente, ele era um visionário. E, a não ser um município que tem aí, não, mas o que eu acho importante em Teodoro não é isso. Bastori, vamos raciocinar juntos. O que Teodoro tinha? Pá, picareta, enxada, trena, um jegue, nível e um teodolito, um inclinômetro e bússola. Com isso, esse cara faz esse levantamento e todo diz, olha, a adutora tem que ser aqui, tem que ter tanto de profundidade. Aí quando eu vejo isso, vejo um metrô de 6 quilômetros durar 12 anos, acho que tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, evidentemente que tem alguma coisa errada.
mentes inventivas criam soluções ímpares ou manda-o trazer novidades de além-mar. Em 68 para 70, um homem que era bacharel em Direito e que era um empresário, apresentou o projeto de construção de um túnel no mesmo sítio onde está o túnel Américo Simas. Esse homem, Francisco Antônio Pereira da Rocha. Francisco Antônio Pereira da Rocha foi quem associou-se com Antônio de Lacerda para a implantação dos bondes de burro. Foi quem fez o elevador do Taboão. Foi quem projetou uma estrada de ferro até Itapuã, não fez. Mas o Dr. Rocha, ele construiu aqui em Salvador a primeira máquina a vapor, de veículo sobre roda movido a vapor. Eram 5 rodas, sendo que a roda da frente era a roda que indicava a direção, quase que uma roda de velocípede, né? Enfim, e era de borracha. Tanto que a população de Salvador apelidou de a borracha do Rocha, né? É óbvio que andava muito lentamente e o grande desafio da borracha do Rocha foi vencer a altura da encosta da cidade, ou seja, não havia ainda a ladeira da montanha, que é uma grande obra de engenharia, mas subia a ladeira da Conceição e ele conseguiu, e foi uma festa na cidade quando essa borracha do Rocha, o veículo, né? Saiu da cidade baixa e chegou na cidade alta, no Largo do Teatro. Depois nós tivemos, em 1900, um engenheiro mecânico Lanar. Aí ele já importou o carro, ele não montou aquele, ele importou um Panhard Levasseur, que é francês, e foi o primeiro carro a combustão a circular em Salvador em 1900, né? Temos que lembrar, em 1957, quando eu cheguei na Bahia, a cidade de Salvador não tinha mais de 16 mil automóveis. Automóveis e caminhões. 16 mil. O bonde e o ônibus funcionavam perfeitamente bem. Você dispunha de todos os meios para aquela população. De repente, a cidade começa a crescer num ritmo. Passou de 300 mil naquela época, 350 mil, em 1950, para 3 milhões em 2010, a diferença é meio grande, não é? São só 10 vezes mais. Então, se 10 vezes mais, o número de carros, que era de 16 mil, passou para quanto? 875 mil. Até a fração de 800 mil é maior do que o número de carros existentes na ocasião. 875 mil veículos motor em Salvador, fora as motocicletas. Não adianta eu encher a cidade de carro, porque eu não consigo, a estrada ela não é borracha para poder esticar, né? Então, se você chega de qualquer país do mundo, todos os lugares do mundo você tem o quê? Um sistema de metrô, né? Que é o que funciona realmente. E a integração é feita com ônibus. Você não tem carro, você chega em Paris, você não consegue estacionar porque é caro e não tem lugar para estacionar. Então você anda todo Paris de carro. Andei no Japão, em Tóquio, todo Tóquio de metrô, não tem nenhum problema. Então, nós precisamos aqui fazer exatamente isso. O exemplo desse metrô nosso aqui é clássico. Esse metrô não tem problema de engenharia, nenhum. Esse metrô para a engenharia brasileira é a coisa mais simples possível. Porque se você constrói no mundo inteiro, vai construir aqui também. Agora, o que tem é essa interferência política, né? O político vai ter uma visão puramente eleitoreira, né? Então ele dá soluções daquela de imediato.
Na capital, o declínio político com a mudança no centro do poder. É preciso construir novos caminhos. O pessoal que lutou pela primeira vez aqui no Instituto Politécnico da Bahia e que acabaram conseguindo implantar um curso de engenharia no estado. Imagine a Bahia sem uma escola politécnica, sem uma escola de belas artes. Hoje é algo impensável, mas houve um momento que não tinha. Ela é uma instituição tradicional que tem suas raízes, vamos dizer assim, plantadas, né, no século XIX, né? E que feita inicialmente por entidade e que é uma das escolas, vamos dizer, com mais tradição do Brasil inteiro. Nosso curso é um curso extremamente antigo, não é? Esse aqui. Mais uma vez, o quartel é berço para a engenharia, que agora sobe ao patamar universitário. Isso, naturalmente, foi resultado de todo o trabalho anterior feito pela engenharia portuguesa, mas depois a engenharia militar. Era básico, a gente tem engenheiro formado aqui, facilitava a vida, a gente não podia estar dependendo de vir gente de fora. Então, a escola, com os professores todos das duas, eram pessoas de renome. O professor já deve ter falado de Arlindo Fragoso. Aí tem um bocado de gente boa lá que trabalhava na parte de solo e trabalhava com tudo. O cenário se completa com um homem que não tem medo de desafios e concebe um novo instituto do pensar e fazer. Esse vídeo partiu de um outro baiano, de uma habilidade de técnica, política e de visão, que foi Arlindo Coelho Fragoso. Arlindo Coelho Fragoso, o nome está ali, né? Espaço Cultural Arlindo Coelho Fragoso, nascido em Santo Amaro, forma-se na Politécnica do Rio de Janeiro, teve uma vida estudantil bem profícua, não só em movimento estudantil, como, por exemplo, movimento abolicionista. Ele fundou uma sociedade abolicionista de estudantes de arquitetura e engenharia. Era um dos principais líderes abolicionistas. Pela própria origem dele, ele era um mulato, entendeu? Ele foi uma pessoa que se dedicou à campanha abolicionista, ainda muito jovem. E vem para a Bahia no retorno. No retorno, ele foi secretário de Agricultura de Rodrigues Lima e depois ele foi secretário de 3 governos. E foi secretário-geral do governo de JJ Seabra. No governo de Rodrigues Lima, ele vem, faz concurso, passa para professor de São Bento das Lages, ensina em São Bento das Lages, defende a existência de São Bento das Lages, embora preconizando que havia necessidade de reformas estruturais. São Bento das Lages não faz as reformas, ele se afasta e, com um grupo de colegas, funda o Instituto Politécnico da Bahia, que vai fazer, em 2016, 120 anos. Ele cria o Instituto para criar a escola.
eram feitos no Rio de Janeiro. Então, as escolas principais lá no Rio de Janeiro, era necessário fazer a formação lá, se quisesse voltar para cá para trabalhar, e muitos não voltavam. E o Arlindo Fragoso, então, decidiu-se por montar um grupo de engenheiros para que, juntando esforços, montasse a Escola Politécnica, que conseguiu montar. A Escola Politécnica, ela foi criada por um grupo de engenheiros baianos, liderados por Arlindo Fragoso, Alexandre Maia Bittencourt, não é? Dentre outros, não vou citar todos os nomes, foram alguns, mas esses são nomes muito expressivos. Arlindo Fragoso, inclusive, foi um dos vultos mais importantes da Bahia, porque não foi só engenheiro, ele um grande escritor. E depois, em 17, cria a Academia de Letras da Bahia. Eu também posso ir na academia agora, no dia 9 de outubro, como membro da Academia de Letras, e sair do protocolo, que geralmente você tem que elogiar o seu antecessor. Eu, além de elogiar o antecessor, eu elogiei Arlindo Fragoso, que é um engenheiro que fundou uma Academia de Letras. Isso é uma coisa notável. Você imagine o seguinte, de 211 acadêmicos, inclusive eu, só 11 são engenheiros, pô. E Arlindo Fragoso, um engenheiro, pensou em fazer uma Academia de Letras. Era um homem muito dinâmico, um homem de muita criatividade. Ao se formar, Arlindo Fragoso permanece morando no Rio de Janeiro. Lá onde, inclusive, ele tem um cinema, ele coloca um cinema, entendeu? O Cinema Brasil, ele era diretor, era bilheteiro, soltava o filme. Então, uma figura assim de uma visão, né, bem ampla. O massacre militar expõe a necessidade de pensar a logística. Essa escola de engenharia é fruto da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos ocorreu no sertão da Bahia, na região do Agreste da Seca, de muito difícil acessibilidade, entre 1896 e 1897, final do século XIX. O Rio de Janeiro já tinha escola de engenharia, os nossos engenheiros já eram formados no Rio de Janeiro, como é o caso de Teodoro Sampaio, não é isso? Antônio Rebouças, grandes engenheiros, grandes nomes da engenharia nacional, inclusive, né? E aí essa escola foi fundada quando se viu a necessidade de desenvolver aqui essa ciência, essa tecnologia para o desenvolvimento do nosso território. Não haviam estradas praticamente, muitos soldados morreram de fome por falta de infraestrutura, de se poder levar facilmente recursos, né? Mantimentos, enfim, para eles. A demora que se deu na conquista, na tomada de Canudos, da chacina de Canudos, que foi a verdadeira chacina, inusitada, a engenharia, se a engenharia já fosse desenvolvida aqui, tudo teria sido mais simples, não é? Como consequência disso, no ano que finaliza a Guerra de Canudos, então, se funda aqui a Escola de Engenharia da Bahia num solar, num sobrado, na Rua das Laranjeiras, no Centro Histórico de Salvador. Tem uma placa lá na fachada mostrando. Depois ela vai ser transferida para a Rua Direita da Piedade, da Rua Direita da Piedade para o Relógio de São Pedro, um trecho onde tem o edifício Fundação Politécnica hoje. Na década de 30 é criada a Fundação Politécnica para amparar o desenvolvimento da engenharia aqui, e aí nos anos
60 era transferida para o prédio da Caetano Moura, Rua Caetano Moura, na Federação, que é um projeto de Diógenes Rebouças. Arlindo, o que ele faz? Depois de criar a escola, ele busca apoio e recursos para manter a escola. E ele consegue isso. A abnegação desse pessoal para poder manter uma escola dessa é muito grande. O Fragoso, quando brigou para fazer essa escola, não foi fácil, não. É muito difícil você manter. E ele consegue isso com muita dificuldade. Quando você olha para a época, o desafio que ele venceu para implantar essa escola é qualquer coisa de extraordinário. Mas ele tinha uma grande qualidade, ele conseguia agregar as pessoas, mesmo aqueles que eram adversários dele. A primeira escola, ela foi na Rua das Laranjeiras, se eu não me engano, foi na Rua das Laranjeiras, no Pelourinho, que era uma casa e que não tinha nada. Inclusive, nos primeiros anos, eles faziam até vaquinha, os professores faziam vaquinha para comprar um material didático, um material de operação e para manter a casa, né? E somente depois que eles passaram para a nova escola, que foi sede própria, que é ali onde hoje é a Fundação Politécnica, o edifício Fundação Politécnica. Instituto, Fundação, a escola, ela se incorpora à Universidade da Bahia, como era, federal passou a ser depois, em 46, quando o magnífico reitor Edgar Santos funda, então já no bojo das instituições, porque nós tivemos medicina, nós tivemos belas artes, nós tivemos ciências econômicas, nós tivemos direito e nós tivemos engenharia. E aí, quando se criou a Faculdade de Filosofia com Isaías Alves, aí houve a possibilidade, então, com essa área de humanas, de se agregar as ciências com a humanidade e as artes e se criar a Universidade Federal, a Universidade da Bahia. Além disso, o Arlindo foi diretor lá na época, Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Esteve no Rio, no Ministério da Indústria e Comércio, onde foi colega de Machado de Assis. Ele ocupou a mesma diretoria que tinha sido ocupada por Machado de Assis. Nesse cargo, ele faz não só relatórios muito bem estruturados, como é um dos camaradas que participa dentro da programação do Ministério do início da construção da Madeira Mamoré. Aqui na Bahia, ele fundou o Instituto Politécnico, que está ali. Através do Instituto Politécnico, fundou essa escola, e já é o terceiro local dela. Fundou, não satisfeito de fundar, fundou a academia, ainda fundou um clube de remo. Era um cara diferente. É um personagem chave na engenharia baiana. Infelizmente, um pouco esquecido. Arlindo Fragoso foi, na minha opinião, está entre os 10 maiores baianos de todos os tempos. Ele foi realmente uma figura notável.
a Bahia começa a formar pensadores prontos para a atuação política. O sujeito tem uma consciência política, ele tem uma consciência social, ele tem uma consciência profissional, né? Então, quando você consegue unir essas três coisas, é importante para o pessoal. Reflete numa convivência formal e prática dos profissionais que se dedicam a esse trabalho, um entendimento, uma busca de convergência na solução dos problemas. Depois da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, São Paulo, que fez todos os presidentes civis da Primeira República, ou quase todos, a mais política das instituições de ensino desse país foi o Instituto Politécnico. Reparem como eles pertenciam a uma esfera de poder. Não é somente ele, ou eles estavam, ou se valiam deles, como Arlindo Fragoso e os outros, ou eram realmente pessoas que pertenciam vamos dizer assim, não vamos chamar de aristocracia, mas as esferas influentes, não é? Foi fundamental a escola de engenharia para formar mesmo nossos engenheiros. E de onde saíram figuras extraordinárias da engenharia, né? Os professores dessa casa, basta olhar, praticamente todos os prefeitos da Primeira República, todos os prefeitos de Salvador, quase todos foram daqui. Figuras extraordinárias, como o Pires do Rio, que ensinou aqui, foi prefeito de São Paulo. Essa escola tem uma contribuição muito grande na formação de quadros políticos para o país e para a Bahia. Então a Escola Politécnica é um celeiro de engenheiros, mas não é só engenheiros não, você forma aqui cidadão.